Então, a nossa aula de hoje, na verdade, ela é uma transição entre dois assuntos, né? A gente estava falando, até o presente momento na disciplina de IC, a gente estava trabalhando com aprendizado. A gente já viu, começou vendo aprendizado baseado em instâncias, né? Depois a gente viu o aprendizado não supervisionado, depois agora o aprendizado supervisionado. E agora a gente vai fazer uma mudança de paradigma muito abrupta, né? A gente vai para o paradigma heurístico evolucionário, que ele é muito diferente daquilo que a gente estava trabalhando na disciplina de IC até agora. Então, eu vou fazer essa aula aqui, mas no intuito de fazer uma transição entre esses dois universos. Primeiro, vamos só revisar aqui o que a gente já conhece, que a gente já tinha visto até agora na disciplina. Uma coisa bem rápida. Tudo que a gente viu até agora sobre inteligência computacional pode se resumir ou se refere a aprender. Aprender conhecimento parece ser uma frase meio tosca, e na verdade é uma frase meio tosca, porque quando você aprende, automaticamente você está agregando conhecimento. Mas o sentido que eu quero dizer aqui é no sentido de absorver conhecimento, representar conhecimento. Tudo que a gente fez aqui até agora baseia-se em algum modelo de conhecimento. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado problema, se eu tenho uma determinada situação que eu pretendo resolver utilizando inteligência computacional, como que eu represento conhecimento sobre aquele problema, sobre aquele domínio? Primeira coisa que eu posso fazer é pegar os dados que eu tenho sobre aquele domínio e considerar aqueles dados como uma representação do problema ou do conhecimento sobre aquele problema, que é a abordagem do aprendizado baseado em instâncias, certo? A gente viu que essa abordagem ela tem uma série de problemas, porque às vezes a quantidade de dados que eu tenho sobre um problema é muito grande, ou os dados que eu tenho que representam aquele problema são muito complexos. Por exemplo, quando a gente vai fazer aprendizado baseado em instâncias, que eu tenho que ficar comparando, e vocês fizeram um exercício sobre isso, você sabe que o custo computacional é muito grande de ficar comparando imagens uma com a outra. São dados que têm uma dimensionalidade muito grande. Então, às vezes, utilizar os dados do problema, daquele domínio de conhecimento, como a representação do conhecimento daquele domínio é muito caro computacionalmente. E aí eu tenho uma alternativa que é escolher gerar alguns protótipos ou instâncias mais representativas, e aí cada uma dessas instâncias representa um conjunto maior de instâncias, e aí o approach é muito parecido com o aprendizado baseado em instâncias, é baseado em comparações, né, em distâncias, só que com um conjunto reduzido e mais significativo de instâncias, que isso aí foi o aprendizado não supervisionado. Então, esses protótipos, essas instâncias mais representativas, elas já são uma espécie de modelo, uma forma de eu destilar aquele conjunto de dados inteiro e destilar o conhecimento dali de dentro. Retirar o conhecimento, o que tem de mais importante do conhecimento ali, e fazer uma representação separada. Ainda assim, aliás, nesse caso aqui, ele é interessante para quando os dados eles não têm uma separação de dados de X e Y, né? De atributos de entrada e um atributo alvo, né? Atributos descritivos e um atributo alvo. Quando você tem essa divisão de atributos descritivos e atributo alvo, então o mais interessante é você modelar essa relação e criar, de fato, um modelo de conhecimento, né? Você vai criar um conjunto de parâmetros muito compacto
que descreve as relações de dependência dos atributos de entrada com os atributos de saída. E aí, talvez o modelo de conhecimento ele seja o ápice dessa forma de representar conhecimento sobre o domínio. Porque o modelo de conhecimento, geralmente, ele é muito pequeno se a gente comparar ele com o todo dos dados, né? Então, ele é a forma mais compacta de representar conhecimento. E é o que a gente utiliza lá no aprendizado supervisionado. Então, o que eu preciso? Quais são os componentes aí desse paradigma que a gente utilizou até agora de aprender conhecimento? Eu preciso ter dados e dados representativos do meu problema. Então, eu preciso ter um volume bom de dados, não é? No caso do aprendizado supervisionado, eu preciso ter pares de entrada e saída e um bom volume. Por que eu preciso ter um bom volume? Porque eu tenho que arranjar um jeito de generalizar esse relacionamento dos atributos descritivos com o atributo alvo, né? E aí representar essa generalização através de parâmetros. Esse troço que a gente costuma chamar de modelo. Depois que eu tenho esse modelo, eu vou utilizar esse modelo para fazer previsões. Que é basicamente, em resumo, o que a gente viu até agora. A partir de um conjunto de dados de treino, eu tenho uma função de aprendizado que destila esse conhecimento que está nos dados, que tira dali o que tem as relações mais importantes e representa esse conhecimento como um modelo. Já até utilizei o meu θ aí para você lembrar que o modelo é um conjunto de parâmetros. Com esse modelo, eu tenho uma outra função, que é a minha função de inferência, que utiliza esse modelo como base para, dado um conjunto de uma amostra de dados de teste, e aí eu só tenho os dados descritivos nesse meu dado de teste, eu consiga fazer inferência, eu consiga predizer os prováveis atributos alvos dado aqueles dados de teste, né? Então, quando eu faço isso aqui, eu estou, o meu modelo, ele é uma distribuição de, assim, matematicamente falando, o modelo ele representa uma distribuição de probabilidade condicional. Ou seja, qual que é o atributo y dado que eu sei os meus atributos x de entrada e o meu modelo θ, né? Então, ele é uma distribuição de probabilidade condicional. E a minha função de aprendizado, ela é um otimizador que tenta minimizar uma função de custo, que é a função que a gente chama de verossimilhança. Vocês vão achar isso lá em inglês como likelihood. O que é a função de likelihood? Se o modelo é uma distribuição de probabilidades da minha variável de saída, dado o parâmetro e os dados de teste, o x, a verossimilhança é a distribuição de probabilidade dos meus parâmetros do meu θ dado o conjunto de dados de treino. Entendeu? Então ele tenta maximizar a verossimilhança, né? Aumentar a probabilidade de que os meus parâmetros θ, eles pertençam ao conjunto de dados, ou seja, maximizar a probabilidade condicional dos parâmetros θ pertencerem ao conjunto de dados XY. Então isso aí é o arcabouço geral daquilo que nós vimos até agora, que é aprender conhecimento. Só que tem algumas questões em aberto. Primeiro delas, e quando o problema não se tratar de dados? Nem todo problema tem dados, né? Então, ou seja, não é possível eu, por exemplo, pegar pares de entrada e saída suficientes para representar o problema. Ou simplesmente não é possível pegar pares de entrada e saída, de jeito algum, entendeu?
eu posso eu posso simplesmente ter um problema e não conhecer nenhuma solução daquele problema. E eu tenho como avaliar se uma solução possível ela é boa ou não, mas eu não tenho nenhuma solução assim de usar para eu poder usar como exemplo. Entendeu? E eu posso precisar inventar soluções novas sem ter nenhuma solução de exemplo anterior. Então, eu tenho um conjunto de problemas que simplesmente parte de não ter exemplos, de não ter dados de treinamento para que eu precise resolver aquele problema. E aí, para esse tipo de problema que está aqui, é que vem o paradigma heurístico evolucionário. Por que eu falo heurístico evolucionário? Heurística, na verdade, se você olhar lá na ciência, vamos pegar aqui a ciência da computação, heurísticas são algoritmos que tentam resolver problemas de forma iterada, buscando soluções para problemas, né? Assim, é uma evolução, as pessoas ficam horrorizadas quando eu falo isso, mas isso é uma evolução do tentativa e erro, obviamente, uma evolução assim, né, mais robusta. Mas no fundo, é uma tentativa e erro com um pouco mais de inteligência, né? Não é simplesmente ficar lá batendo e tentando achar soluções, né? Então, no paradigma heurístico evolucionário, a gente vai fazer uma mudança muito significativa, porque agora, diferente de tudo que a gente já viu na disciplina, a gente não tem mais dados de treino. A gente não tem mais função de aprendizado. Na verdade, a gente tem a função de aprendizado, sim. Mas é diferente de tudo aquilo que a gente viu até agora. E a gente não aprende mais modelos, né? Embora a gente também possa fazer isso, como veremos daqui a pouco. Então, o que é esse paradigma heurístico evolucionário? Agora, eu tenho um problema, certo? E quando eu falo que eu tenho um problema, eu quero dizer que eu tenho uma função, certo? Esse meu problema, eu tenho uma função que a entrada é uma possível solução. Na verdade, quando eu falo que é um problema, eu falo que é a função de decisão, na verdade, a função de avaliação. É uma função cuja entrada é uma possível solução e a saída é um valor que mede o quão bem essa solução resolve o problema. Então eu tenho uma caixinha preta, certo? Uma função que é uma caixa preta. Lá dentro tem um problema e essa caixinha preta eu vou dar uma possível solução para esse problema e ela vai falar assim, ó, resolve, não resolve, se o problema for booleano, ou resolve bem, não resolve tão bem, nossa, uma solução é péssima, entendeu? Então essa minha função, ela é responsável por avaliar o quão bem uma determinada solução resolve o problema, certo? Além desse problema, eu preciso de um método que crie soluções para esse problema, né? Mas aí tá fácil, né? Se eu tiver um método que já cria soluções, então o problema está resolvido. Na verdade, não é que eu crio soluções perfeitas, né? Eu quero criar uma solução qualquer solução que funcione, né? Qualquer solução que seja viável, né? Eu não quero a melhor solução. Eu quero que a minha heurística encontre não a melhor solução. Ela vai, aliás, é isso que é heurística no final das contas. Ela vai achar uma solução aproximada. Ela não vai achar a solução exata. Geralmente as heurísticas são aplicadas para problemas de otimização. E aí no problema de otimização, eu tenho um valor, uma solução ou um conjunto de soluções que são ótimas, ok? Só que eu não tenho, com as heurísticas, eu não tenho garantias matemáticas de que eu vou chegar naquela solução ótima. Ele vai me dar uma garantia que eu vou ter uma solução boa. Signifique o que isso quiser significar,
E aí tem várias formas de definir o que é uma solução boa, né? Ele vai passar por várias soluções e vai te entregar a melhor solução que ele encontrou no caminho aí. Mas o básico aí, eu preciso encontrar uma solução qualquer. Daí para frente, que eu encontrar uma solução qualquer, que eu conseguir criar nova, olha só essa palavra, criar novas soluções, né? Eu vou melhorar essas soluções de forma iterativa. Então, olha, preste atenção na palavra criar. Eu vou criar as heurísticas, né? Elas criam soluções, elas inventam soluções. Como que elas fazem isso? Aleatoriamente. Então, como eu falei, eu não quero uma solução perfeita, eu quero uma solução qualquer. Eu só quero uma solução. Daí eu vou melhorando essa solução até eu vou refinando essa solução, vou reconstruindo essa solução, talvez combinando com outras soluções também aleatórias, vendo no que um é forte, combinando as forças de soluções diferentes, e aí eu vou melhorando as soluções até eu conseguir entregar uma solução, abre aspas, boa, fecha aspas, boa. Então, essa palavra criar ela é muito interessante porque a gente não tinha lá o paradigma de aprendizado, ele não cria nada. Ele generaliza o conhecimento que já está nos dados. Ele não cria nada diferente. Os algoritmos de aprendizado, eles não inventam nada. Eles apenas aprendem aquilo que já está lá nos dados. Então, a informação que vai no modelo, ela já está nos dados. O algoritmo de aprendizado, ele apenas pole, ele apenas escava, ele destila essa informação que já está nos dados. Ele não cria nada. A heurística, de forma diferenciada, ela cria coisas. Ela é muito baseada na aleatoriedade. Eu vou criar uma solução aleatória. Vou testar. Essa solução funciona? Não. Vou criar outra solução aleatória. Opa, funcionou. Então vou criar mais uma solução aleatória. Funcionou? Opa, funcionou. Qual das duas soluções aleatórias é melhor? Essa daqui é um pouquinho melhor do que a... então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o que tem de melhor nessa daqui e jogar nessa daqui. Vou combinar elas. Eu vou criar novas soluções aleatórias e combinar essas soluções. E aí eu vou criar novas soluções. Então, o meu paradigma, ele está criando coisas. Então, olha só, nós estamos livres de modelos e de parâmetros, de ficar otimizando aqueles parâmetros para poder representar, para depois utilizar. Não estamos livres disso, porque cada solução, querendo ou não, ela é um conjunto de parâmetros, né? Nem sempre a gente trabalha com as soluções do problema diretamente. A gente trabalha com uma representação da solução do problema. Olha só, isso aí é muito a cara do paradigma evolucionário, dos algoritmos evolucionários, né? Que os algoritmos evolucionários eles não trabalham, não resolvem o problema. Eles manipulam uma representação do problema. Uma alusão ao DNA. Então, eu, ser humano, eu sou o resultado da codificação, eu sou a materialização daquilo que está codificado no meu DNA. Então, quando acontecem os processos de evolução, de reprodução, você não está cortando um braço de uma pessoa, uma cabeça e misturando as pessoas. Não, você está pegando aquele código do DNA e misturando os códigos de DNA de duas pessoas, que aí depois, quando acontecer o processo de reprodução, aquele DNA vai se transformar em um ser humano. Então a evolução, ela não brinca com os seres, né? A genética, ela não brinca com os seres, ela brinca com a codificação dos seres. É a mesma coisa que nós vamos trabalhar aqui, com uma codificação. Eu não vou lidar diretamente com o problema, eu quero lidar com uma codificação do problema. E isso aí facilita muito eu chegar em soluções.
E o que é essa codificação do problema? No final das contas, eles são parâmetros para uma função. Então, a gente não está livre de parâmetros ainda, né? A gente continua tendo que lidar com os parâmetros, só que a gente vai lidar com os parâmetros de uma forma diferente agora. Isso posto, pessoal, quais são os blocos, as coisas que eu tenho que fazer, né? Quais são os desafios que eu tenho agora quando eu vou lidar com paradigma heurístico evolucionário? Primeira coisa, como que eu vou definir a função problema? Essa função que pega uma codificação de uma solução, transforma aquilo em uma solução, tenta resolver o problema com aquela solução e avalia se o problema for resolvido ou não, ou quão bem, né, mensura, né, mede o quão bem aquela solução resolve o problema. Então eu vou associar esta qualidade da resolução para aquela codificação, beleza? Aí vem, beleza, então como que eu represento, como que eu codifico uma solução desse problema? Então, o que é um código? O que é uma representação? Que tipo de parâmetro que eu faço para representar uma solução? E aí existem muitos tipos de representação, muitos tipos de codificação que a gente pode utilizar. Ou seja, a pergunta é, como que eu envio os parâmetros para a minha função problema? Aí, uma vez que eu já tenho a função que faz essa avaliação, que simula a solução do problema, eu já decidi como que eu vou codificar as soluções. Beleza, eu já tenho como codificar, mas como que eu gero novas soluções? Ou seja, como que eu crio essa codificação? Eu vou criar uma codificação do nada aqui, aleatória, mas tem que ser uma aleatória que funcione, ok? Não precisa ser uma solução excelente, tem que ser uma solução qualquer. Então eu tenho que aprender a gerar novas representações da solução, ou seja, baseadas do nada. Eu tenho que criar essas soluções do zero. E a partir daí eu tenho que elaborar uma estratégia de como que eu vou melhorar essas soluções existentes. Veja bem, eu não vou melhorar a solução. Eu vou achar qual que é a forma, como que eu vou brincar lá com a codificação da solução de forma que, ao mexer nessa codificação, eu melhore a solução. Ok? Então, e aí, por fim, eu tenho a etapa final, que é quando ou o que eu vou utilizar para definir que eu já tenho uma solução boa o suficiente. Você pode pensar assim, olha, dependendo do critério do que você está falando, você fala assim, olha, cara, eu já passei 2 horas aqui esperando, tá bom, a melhor solução que você encontrou até agora, você pode me retornar. Eu vou considerar essa a minha solução ótima, não tem problema. Ou pode ter um critério, ou ter uma taxa de erro mínima, tal, eu ter um critério de acurácia lá, um percentual de acurácia, por exemplo, sei lá, acima de 95%, por aí vai. Então tem alguns critérios que você precisa estabelecer. Bom, como é que funciona aqui? Eu vou criar uma solução vazia, uma solução do zero, certo? Então eu crio a codificação. Quando eu falo criar uma solução, não estou criando a solução final do problema, não. Estou criando uma codificação da solução. Então quando eu criei uma codificação da solução, que é o meu conjunto de parâmetros, eu vou passar ela para a função problema. Essa função problema, ela vai pegar aquela codificação, transformar em uma solução, simular o problema junto com essa solução, ver qual que foi o resultado e vai me avaliar qual que é o resultado dessa solução. Que aí eu utilizei até o nosso epsilonzinho lá, que vocês já conhecem como o erro. Então é mais ou menos como se a gente estivesse avaliando o erro, né, se é que isso é possível, dependendo do contexto. Em cima dessa avaliação, eu vou tentar melhorar a solução que eu já tenho. E existem inúmeras estratégias para tentar melhorar
a solução que eu já tenho. Eu posso gerar várias soluções e misturar essas soluções. Eu posso pegar uma solução só e fazer pequenas modificações aleatórias, testar todas elas e ver qual delas que teve melhor rendimento e aí substituir por essa solução e aí fazendo isso por um tempo. Enfim, toda hora, a cada melhora da solução, a cada modificação, a cada tentativa de melhorar a solução, eu vou de novo mandar ela para a solução para a função problema, que vai avaliar, que vai testar, né, que vai me dar uma avaliação da qualidade dessa solução, e aí eu vou repetir esse ciclo até que eu chegue naquele ponto de definir que eu já tenho uma solução boa o suficiente, ok? Tudo isso aqui depende de cada tipo de problema, depende de cada contexto. Então, olhando aqui, vocês já viram que esse paradigma aqui, ele é bem distinto daquele que a gente viu lá atrás. Vou voltar lá nos slides. Podia ter colocado slide lá, né? Olha aqui. Então, compare este paradigma, que é o paradigma do aprendizado. Esse aqui, no caso, é uma instância do aprendizado supervisionado. Mas os outros são pequenas variações disso aqui. Ok? E agora, eu tenho... E agora eu tenho o paradigma heurístico evolucionário. Então eles são approaches muito diferentes. Então eu preciso que vocês enxerguem que nós vamos ter uma diferença porque a gente estava resolvendo problemas de classificação, problemas de regressão, e agora vou resolver problemas muito diferentes. Nossa, mas então é um tipo completamente diferente de inteligência computacional? Cara, a gente está falando de coisas diferentes, mas que no fundo elas são completamente correlacionadas. A gente anda muito dentro da inteligência computacional vendo técnicas, e essas técnicas elas não exatamente competem entre si, elas colaboram umas com as outras. Então, por exemplo, eu posso pegar essas técnicas do paradigma heurístico e empregar elas lá atrás. Então, as heurísticas, elas, em geral, são algoritmos de otimização. Onde é que a gente viu algoritmo de otimização? Lá nos algoritmos de aprendizado. Dentro do algoritmo de aprendizado, eu tenho um algoritmo de otimização embutido. Então, o que isso me leva a pensar? Que eu posso misturar as duas coisas. Então, eu posso dizer, por exemplo, aqui, que essa minha representação, essa solução, ela quando eu crio uma nova solução, eu estou criando um conjunto de parâmetros, um modelo para uma função de inferência de alguma daquelas outras coisas que a gente viu lá atrás. Pode ser, por exemplo, o conjunto dos coeficientes de uma equação de regressão, pode ser os pesos de uma rede neural, pode ser uma árvore de decisão que eu gerei aleatoriamente, pode ser, nossa, tanta coisa, regras de um modelo nebuloso, fuzzy, entenderam? Pode ser muita coisa. Eu simplesmente gerei esse modelo, criei ele, sem ser baseado em dados. Vocês estão vendo aqui, eu crio a solução do nada, não é baseada em dados. Aí, depois eu vou pegar esse parâmetro e vou mandar lá para a minha função problema, que é essa caixinha vermelha toda aqui. Lá dentro tem uma função de inferência que vai usar um conjunto de entradas de treino, junto com esse modelo que eu gerei aleatoriamente. Vai gerar umas predições, essas predições eu vou comparar com as saídas corretas, e daí eu vou ter o erro. E em cima desse erro eu vou tentar melhorar essa solução, ok? E vou fazer esse ciclo aqui. Então essa melhora da solução, você também que a melhora da solução também não é baseada em dados. Eu vou estar sempre trabalhando em cima das codificações, da minha solução. Então,
o paradigma heurístico e o paradigma do aprendizado, eles não estão separados de forma que eles são uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um pode ser utilizado no outro. Você vai encontrar aí, por exemplo, se você buscar na literatura científica, você vai achar muitos algoritmos de clusterização que são baseados em algoritmos genéticos, em outras técnicas do paradigma heurístico e do paradigma evolucionário. Você vai ver métodos de treinamento de redes neurais ou de otimização de redes neurais que são baseadas em heurísticas, particularmente lá na lógica fuzzy. Você vai ver muitos trabalhos, eu tenho trabalhos publicados que misturam algoritmos genéticos e lógica fuzzy. Então aí a gente chama de sistema fuzzy evolucionário. E aí você vai ver, por exemplo, quando o cara lida com algoritmos genéticos e com redes neurais, são sistemas neuroevolucionários, né? Aí eu já vi sistemas neurofuzzy evolucionários, e aí por aí vai. São combinações de técnicas que visam pegar o melhor de cada mundo e combinar as técnicas para produzir modelos de inteligência computacional cada vez mais precisos, cada vez mais autônomos, né? E aí, à medida que vai evoluindo, mais, como o pessoal costuma falar, tiram o homem do loop, né? The man out of the loop, ou seja, tiram o homem do ciclo de treinamento de inteligência computacional, e a inteligência computacional vai ficando cada vez mais autônoma na criação desses modelos. Então, nas próximas aulas, nas aulas que eu já vou liberar para vocês hoje, a gente vai começar a ver as heurísticas mais elementares, como random search, grid search, por aí vai, até a gente chegar lá nos algoritmos evolucionários mais complexos. E aí você tem heurísticas, meta-heurísticas, hiper-heurísticas, algoritmos evolucionários, algoritmos coevolucionários, e aí por aí vai um bocado de coisa. Então, esse é um universo muito rico, muito legal, e algoritmos genéticos, apesar de que na graduação minha pesquisa foi com redes neurais, algoritmos genéticos foi a primeira técnica que me fez apaixonar pela inteligência computacional, e eu espero que motive vocês também.